Salve, salve amigos do Resenha do Lobato. Essa semana nós fomos envolvidos em uma polêmica pesada, hein? José Reinaldo de Lima, maior artilheiro do Clube Atlético Mineiro, o maior ídolo, né, do Clube Atlético Mineiro, mas para muitos já não é ídolo mais, porque o Reinaldo falou numa entrevista para o Penido, o narrador famoso, né, do Flamengo, classificadaço, que tinha a vontade de jogar no Flamengo. E a gente está acostumado, né, muito corte na internet, isso já viralizou. O Reinaldo falou isso, para mim acabou o ídolo de Reinaldo no Galo, eu não quero saber desse cara mais, tira esse cara do Atlético, esse cara para mim não vale nada, e isso não é ídolo não, ídolo para mim é o Hulk, ídolo para mim é isso e aquilo. E aí colocaram falas do Reinaldo, quando ele jogou no Cruzeiro, né, teve uma passagem lá, chegou nem a jogar lá, vestiu a camisa do Cruzeiro, e os caras já colocou tudo como se fosse tudo na mesma entrevista, na mesma passada, né? Só que a gente tem que analisar um pouco a questão. O que o Reinaldo falou, né? O que aconteceu? E aí, né, como se diz, uma frase já foi uma tonelada, uma enxurrada de crítica, todo mundo falando, tal coisa, mas a gente tem que entender primeiro o que o Reinaldo falou. E eu vou citar uma coisa interessante aqui, ó. Primeiramente, o Reinaldo, ele participou do Penidos Podcast. Penidos Podcast que está sendo exibido pela Tupi Esportes. E se você for ver os cortes, as falas dos críticos, tem 100 mil visualização, 200 mil, 300 mil visualização. Dificilmente um vídeo viral tem menos do que 200, 300 mil views, né? A entrevista original do Reinaldo, ela tem 1h06, 1h06 e 28. Sabe quantas visualizações tem o vídeo original, o vídeo sem cortes? Chuta, 50 mil, 100 mil, 3.095 visualização, 3.095. Não tem 4 mil visualização, não tem 4 mil, ou seja, todo mundo que criticou, a maioria das pessoas, 99% das pessoas que tomaram uma opinião, não se deram ao trabalho de ver o vídeo completo. Não se deram ao trabalho, porque muitos vão falar, mas isso aí, o cara já falou que tinha um desejo de jogar no Flamengo, que tinha um sonho de jogar no Flamengo, para mim acabou. Cara, mas assim, não pode ter contexto, a gente já tem que tomar uma decisão, a gente vai perder, tipo, esse cara para mim não é mais ídolo, esse cara acabou. Cara, a gente vai estar falando sobre a fala dele aqui, vou estar exibindo o áudio sobre essa fala mais polêmica. Eu acompanhei tudo, fiz questão, eu já assisti esse podcast umas 3 vezes para entender o que o Reinaldo quis falar com isso. E já garimparam falas do Reinaldo na época que realmente quis sair do Galo, né? Naquele período que se deu ali de 83, né? O que aconteceu realmente nisso aí, cara? Né? O Reinaldo tinha um entrever com o Calil na época. Primeiro é preciso entender a parte do Reinaldo no Atlético, né? Como é que o Reinaldo já chegou no Galo, o que ele já tinha jogado, o desgaste que ele já tinha em questão. Porque a crítica principal, antes de eu entrar no áudio, já é o seguinte: o Reinaldo que viveu tudo, que foi praticamente o que mais sofreu a questão de arbitragem, os problemas que o Atlético teve, né? Com o CBF, com o CBD da época, esse problema que o Atlético teve em 77, né? Que tiraram o Reinaldo daquela final contra o Flamengo. Foi expulso nos primeiros jogos, né? Foi prolongando o julgamento, foi prolongando até que ele jogaram praticamente para a semana do jogo, na final contra o São Paulo, ele não jogou. Reinaldo que simplesmente tinha feito gols em todos os jogos, né, que jogou em 77. E o Galo acabou perdendo nos penais, o jogo que Reinaldo acabou não jogando. Reinaldo naquele campeonato fez 28 jogos em 17 jogos, né, sem bater penal, uma coisa assim, uma das maiores médias, né, da história de um campeonato oficial, mas não jogou essa final, né? Então o torcedor já pensa, o cara, ele foi vítima disso, cara. Então é o primeiro ponto. Depois teve
praticamente os jogos contra o Flamengo, em 80, né, que o Reinaldo calou o Maracanã 2 vezes, praticamente estourado, sem joelho, a torcida do Flamengo gritando bichado, bichado, e ele foi lá, o Flamengo fez 1-0, ele empatou o jogo, praticamente na saída de bola. Depois o Flamengo já fez 2-1, né? O Reinaldo foi lá e empatou o jogo no segundo tempo, aquela pressão, praticamente 155 mil pessoas no Maracanã. Depois ainda foi expulso. Nunes fez o último gol ali, cortou o Silvestre, né? Bateu entre o João Leite, entre a trave, 3-2 Flamengo. Depois teve 81, né? Considerado por muitos o maior roubo da história do futebol, né? E aí, depois o Flamengo tem a declaração que tinha vontade, que tinha um desejo, que tinha um sonho, que todo jogador tem vontade de jogar no Flamengo. E aí, cara, o que a gente pensa? Isso cabe a um ídolo falar? Isso realmente é uma questão de filtro, não é verdade? Não tem a necessidade do cara falar nessa intensidade. Eu tenho vontade eu tinha um sonho de jogar lá. Eu poderia simplesmente ter falado, né? Sou profissional como for, o Flamengo na época era uma grande equipe, tinha possibilidade de jogar, né? Não se concretizou, beleza. O Reinaldo, nessa entrevista, vocês vão ver aqui, ele estava lembrando aquele personagem do professor Raimundo, eu não me recordo o nome agora, que estava acertando tudo e no final é agora, vai tirar um 10, hein? Aí ele vem e chutava o pau da barraca, né? E, pô, me entregava tudo. Foi mais ou menos isso que o Reinaldo fez. Pô, o Reinaldo meteu o pau em tudo. Ele falou, o Reinaldo falou de todos esses problemas de arbitragem, de toda essa verdadeira, a gente não pode falar essa ladruagem que existia, né, no sistema da época. O Reinaldo falou da influência da Globo na torcida do Flamengo, principalmente de Norte e Nordeste. Ele explicou isso tudo. Ele falou sobre a importância do Instituto Galo, o tanto que ajuda jogadores, né? Esse jogador que faz um trabalho espetacular. Portanto, cara, eu acho o seguinte, pô, o cara já não é mais ídolo, o cara vai ser vaiado, tem que tirar tudo. Agora vamos entender um pouco da fala polêmica, o que ele falou aqui. Vamos passar um pouco aqui. O Penedo já foi direto, né? A entrevista foi 1h06, isso se deu aos 38 minutos praticamente. Aos 38 minutos, vamos passar aqui. Deixa eu soltar aqui para ver se vai funcionar aqui. Vamos ver aqui. Poderosa. Mas eu acho que, principalmente, o futebol talvez não possa ser essa reserva moral aí não, mas eu acho que com o VAR, com a televisão, com as discussões que no assunto do VAR, sobre futebol, pedindo uma opinião para ele aqui. O esporte deve ser mais limpo, mais transparente, é o que a gente espera. Da discussão nasce a luz, né? É bom que esses problemas venham à tona. 38h40, vamos clicando. Beleza. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter jogado no Flamengo? Claro, todo jogador gostaria de jogar no Flamengo. Eu tive essa oportunidade de, logo depois, em 81 mesmo. Todo jogador sonha em jogar no Flamengo. Essa foi a frase do Reinaldo. Essa frase, ele praticamente, para a torcida do Galo, ele praticamente encerrou toda a sua idolatria que a torcida tinha por ele. Eu falo mais ou menos que a gente percebe, né, em comentários, em 99% da torcida. Será que é para tanto? Será que o rei não merece entender o contexto que ele está falando isso? Ou eu estou passando pano demais, ou estou completamente errado? Isso cabe a vocês. Mas vamos seguir aqui o resto da fala dele, depois que ele fala essa questão. Paulo Dantas, que era o diretor do Flamengo, né? Era. Eu tive para vir para o Flamengo, quase acertamos com o Flamengo. Mas naquela ocasião era a época ainda não tinha essa lei do passe, né? A gente era preso ao clube, você não podia sair, né? Você tinha um contrato ali que não podia sair. E para os mais novos que, né, às vezes estão até falando de coisa do Reinaldo, não sabe nem o que é a lei do passe. A lei do passe era isso. Não era igual hoje, que o jogador é fatiado em 5% com o empresário. O cara às vezes tem, né, fatiado em investidores, em empresa, não sei o que. Não. O clube formador, ele tinha o passe do atleta, como se fossem os direitos federativos hoje. Não tinha dessa questão, não. Se você fez a base no clube, o jogador pertence ao clube. Hoje
Quando teve essa lei, essa parte foi considerado como muitos como a libertação dos jogadores, dos atletas. Só que, cara, na minha opinião, os clubes começaram a quebrar mesmo. Foi com isso, porque virou uma farra. Hoje praticamente você tem que pagar o quê? O jogador que é craque, mas que destaca desde a base, às vezes você tem que pagar salário de 80, 100 mil reais para um menino de 15 anos. Agora, se todo prospecto você tem que fazer isso, como que faz? Né? Fica uma coisa muito complicada, mas só para entender um pouco do contexto dessa questão do passe. Vamos continuar com a fala do Rei. E não houve assim, o Atlético não deixou que eu viesse para o Flamengo, já tinha conversado, até acertado, mas o Atlético não quis fazer essa transação. Mas seria uma grande... Pô, se eu jogasse no Flamengo aqui no Rio, aí eu acho que ia dar mais eco ainda. Porque a visibilidade no Flamengo... Se eu jogasse no Flamengo aqui no Rio, eu acho que ia dar mais eco ainda. Eu vi até algumas distorção dessa fala dele, de um pessoal falando que eu queria mesmo jogar, porque eu sempre quis jogar aqui, porque não sei... Não foi bem assim, não. Ele foi muito claro dessa questão, que ele vai até falar agora. E, evidentemente, o Flamengo sempre deu mais repercussão desde essa época. Principalmente a audiência em si, essa parte, até porque fomentando o futebol, como a Globo estava, né, exibindo Flamengo praticamente para o Brasil todo, mas vamos continuar aí o que o Rei está falando. Agora, no Flamengo tudo é grande, pro bem e pro mal, tudo gigantesco. Com certeza, eu teria muito mais visibilidade, né? Porque naquela época eu pegava o Jornal do Esporte, o Jornal do Brasil ou o Jornal Globo, a gente via a primeira capa, tá lá Flamengo e Bangu, uma foto desse tamanho, assim, aí ia lá procurar Atlético e Cruzeiro, saía uma pílula assim. Só a escalação. O que ele falou aqui, ó? Saiu uma pílulazinha no jornal, né? Que o Atlético Cruzeiro era muito exibido para consertar a imprensa daqui mesmo, né? Outra coisa que muita gente que está criticando o Reinaldo não tem muita noção dessa época, isso não é igual hoje não, viu, pessoal? Que tem jogo passando em 300 emissoras, stream, YouTube, Casé TV, Globo, Prime Video, Sat, ET TV, Marte, é uma confusão. Pô, antigamente, você tinha praticamente um jogo por semana. Isso quando passava. Isso quando exibia em rede nacional. Você praticamente só tinha um jogo exibido em rede nacional jogando contra o Flamengo. Nem contra o Corinthians, que na época a Globo era muito centralizada no Rio de Janeiro, né? Então, você tinha um jogo nacionalmente. Quando você jogava contra o Flamengo, praticamente. E isso para um cara profissional que ganhava pouco na época, sem comparar com os de hoje, não existia pay-per-view, não existia nada disso. Não existia nada disso. Então, eu acho que o Reinaldo foi muito claro nisso aqui, cara. A gente não tem como comparar, né, o canhão de mídia que era lá com aqui. Isso não tem como a gente ir contra isso. Isso não tem jeito. Ainda mais no contexto daquela época. Mas vamos continuar aqui. Renda e quem fez o gol. E além disso, a imprensa do Rio e de São Paulo era a voz para todo o Brasil, né? Para norte, por isso que tem essa grande torcida no norte e nordeste, devido à imprensa, a influência da imprensa aqui que mandava, além do jornal, a rádio também, né? Atingia. E lá em Minas a gente ficava ali entre as montanhas mesmo. Agora, o Atlético ele conseguiu romper. Aqui em Minas a gente ficava entre as montanhas. Ele foi muito claro. A imprensa, ele até citou a imprensa de São Paulo, mas na época a imprensa do Rio ainda era mais forte. Era exibida nessa rede nacional. Ainda mais quando, no contexto que o Reinaldo fala isso, né? O Reinaldo não tinha conseguido vencer o Brasileiro com o Atlético, tinha chegado em 2 finais, teve a questão da Libertadores, já tinha um desgaste com a diretoria. Já era um cara que estava praticamente 10 anos no clube. Então em todo um contexto disso. É o que eu estou falando, cara. Se o Reinaldo não tivesse falado essa frase, então, claro, quando o Benítez falou, você tinha vontade de jogar no Flamengo? Isso é meu sonho. Claro que todo jogador sonha jogar no Flamengo. Cara, você não solta essa frase, ele tira 10, cara. Porque ele falou do Flamengo, cara, em nível de zoeira, eu com os caras que era diferente.
Os caras sabiam que quando eu estava jogando não tinha placar em branco. Eu estou falando, ele fomentou tudo, era para tirar um 10. Nessa principal, e pior que ele não mentiu, que depois já deixou a declaração dele, que ele realmente falou isso na época. Agora, se a gente for pegar todos os maiores ditos artilheiros dos clubes, eles nunca tiveram propostas de outros clubes, pode ser rival, pode ser isso. Se a gente for ver declaração de todos, a gente não vai achar nada, não? Se a gente for achar declaração de todos, então aí a torcida do Atlético vai perder o seu maior artilheiro, vai vaiar o cara, vai fazer isso por uma opinião dele, porque a gente tem muita dificuldade também, né, de separar a obra da pessoa física. A opinião do Reinaldo, e ainda tem a questão política do Reinaldo, a gente sabe, né, que o Reinaldo é um cara assumidamente de esquerda, sempre foi nessas pautas progressistas, então já tem esse problema também com a turma mais jogada do outro lado. Isso eu não tenho problema nenhum de falar, e eu estou aqui defendendo o Reinaldo assumidamente, assim, é o tipo de ideia que pouco me importa do que, assim, eu não concordo com a maioria das coisas que ele propõe, mas eu sei separar a obra do artista. E hoje o Brasil tem uma dificuldade imensa nisso, cara. Hoje o Brasil tem uma dificuldade imensa disso. O cara da direita ele não pode escutar o Chico Buarque, o cara da esquerda ele não pode escutar o Ira, quer dizer, ele não pode escutar o Ultraje a Rigor, porque o Roger é talicô. Tá virando uma doideira. A gente começa a entender, um cara começa um artista, os caras já vão ver em quem que ele votou na última eleição. E tá virando uma doideira assim, e muito do Reinaldo. A gente sabe que teve essa questão política no meio também. Teve essa questão política no meio. Mas é sobre isso, cara. Eu acho que você vai perder um ídolo desse quilate, a representatividade que o Reinaldo tem. Você viu a devoção que os caras do podcast tiveram com ele, o Penildo, o outro participante aqui, que eu não sei bem quem é. Mas, cara, quando tiver esse tipo de coisa, eu acho que pelo menos nos cabe haver. Se você for uma coisa escrita, lê a matéria completa, que é muito difícil também, né? As pessoas têm dificuldade de assistir que diga ler. Agora, não pode ter essa crítica imensa pro Reinaldo, aí eu entro no vídeo completo e tem 3.000 visualizações. Aí não dá. Como que faz? As pessoas, então, cara, não chegam a assistir a coisa completa. Aí você pode ter sua opinião. Pode ter, eu continuo falando, você está passando pano, isso não pode acontecer. E eu estou fazendo uma questão aqui que eu acho, cara, que ele teve uma opinião na época de ter transferido para um clube que tinha visibilidade, que nessa época, sim, era o maior rival do Atlético, junto com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro na época, né, assim, estava numa fase assim, horrível. Então os maiores embates que o Reinaldo teve, que a geração do Reinaldo teve, foi com o Flamengo. Isso é fato. E o cara vem, aí beleza, depois tudo, ele falou que tinha um sonho de jogar nesse lugar. Como que faz? Porque é um direito assim dele, né? Então é uma opinião dele pessoal. Aí cabe a sabermos separar as coisas, né? E o pessoal tá tendo dificuldade, mas eu só penso o seguinte, cara. 3.000 visualização não dá, né? Mas é isso, serve de reflexão a todos. Para mim, na minha concepção, essa questão de ídolo, só pegando o gancho aqui, o maior ídolo é uma questão muito complexa. Na minha questão de ídolo, o Hulk, na minha concepção, é o maior ídolo do Galo. Não sei porque está jogando agora, mas por uma questão de... O Hulk sendo uma questão de embaixador, né? Acho que é uma coisa que... Até porque o Hulk veio jogar aqui, ninguém conhecia o Hulk no Brasil, não é que não conhecia o Hulk não tinha história nenhuma, né, cara? Faz muita questão, a família do Hulk, todo o envolvimento, toda a questão social. O Hulk é um cara que ele pode ir na cidade mais humilde do interior, cara, ele faz questão de descer com todo mundo, dar autógrafo, atenção, ele sabe a questão do ídolo que ele é. Isso é, né, concepção minha. Né? Então você tem os três ali mais condecorados, né? Que é o Hulk, o Reinaldo e o Ronaldinho Gaúcho, né? Que nós temos aqui. E se a gente for ver aqui, cara, o Reinaldo, ele é o jogador mais importante da história do Clube Atlético Mineiro.
Na minha concepção, o Hulk é o maior ídolo, mas você não tem como tirar da equação o Reinaldo. O Reinaldo foi um cara polêmico de declarações. O Reinaldo é o maior artilheiro do Atlético, o maior artilheiro de clássico, o maior artilheiro do Mineirão. E ele colocou o Atlético, até porque o Atlético vinha no jejum pesado, né, da inauguração do Mineirão, que o Cruzeiro era muito superior com o Tostão, com aquela geração, tudo. A geração do Reinaldo, ele equilibrou as coisas e deixou a hegemonia para o Atlético mais de 10 anos. O Cruzeiro foi voltar a ser competitivo no final da década de 80, para o início da década de 90. Se a torcida acha que esse cara não tem importante história para o Atlético, então vamos parar com o futebol, né? Que deixa para lá. Vamos praticar o esporte, porque se esse cara não tem importância para o Atlético, se esse cara não é ídolo do Atlético, eu falei, minha opinião, o Hulk é o maior ídolo. Mas se o Reinaldo não for o jogador mais importante do Atlético, não ganhou o título. Cara, então, vamos começar a rever os conceitos, ou pelo menos assistir os vídeos completos. É isso aí, moçada. Um abraço.